Puxando o gancho sobre COP30, a gente vai para lá, vai para Belém com a repórter Marília Ribeiro, que vai conversar agora com a Tatiana Oliveira, especialista climática do WWF Brasil. Marília, de volta, é com você. Oi, Neila. Pois é, estou de volta agora de um outro ângulo. A gente está bem na entrada para o pavilhão onde acontecem essas negociações, né? A Blue Zone é onde a gente tem acesso lá na frente. E agora eu estou aqui com a Tatiana Oliveira, ela vai falar um pouquinho para a gente, fazer um balanço, né, Tatiana, o que vem acontecendo de ontem para hoje, um balanço do que foi discutido aqui nessa cúpula de líderes. Obrigada, Marília. Obrigada, Metrópolis, pelo convite. Bom, eu destacaria 3 pontos muito importantes. O primeiro deles, os anúncios que foram feitos sobre o Fundo Florestas Tropicais para Sempre. Não foi exatamente o que a gente esperava um valor de aportes maior, mas a gente conseguiu 5 bilhões de dólares e hoje de manhã nós já tivemos novas promessas de novos aportes, inclusive a União Europeia falando que fará um aporte significativo, o que é uma sinalização bastante importante. A segunda sinalização é uma maior atenção para o que a gente chama de pacote natureza, né, no discurso que o presidente Lula fez ontem. Isso é muito importante porque a gente tem entendido que o problema do clima ele não vai ser resolvido se a gente abordar esse assunto de forma compartimentalizada, segmentalizada. Então a gente precisa realmente das 3 convenções do Rio, de clima, de biodiversidade e desertificação, para que a gente alcance resultados mais eficazes e mais rápidos, né, para combater a mudança do clima. E, por fim, outras 2 menções que apareceram no discurso do Lula ontem sobre a criação de mapas do caminho, um mapa do caminho para a transição, além dos combustíveis fósseis, e um mapa do caminho também para que a gente consiga alcançar o desmatamento zero até 2030. Então, essas 3 sinalizações são sinalizações políticas importantes que vão influenciar certamente os próximos dias em que a gente vai observar o início das negociações. Neila, a Tatiana, ela está te escutando, se você quiser fazer alguma pergunta para ela. Quero sim, Tatiana. Eu até peguei o celular. Sempre que a gente pega o celular parece indelicado, que a gente não está ouvindo a pessoa, mas pelo contrário, eu estava te ouvindo e decidi aqui olhar algumas perguntas que eu tinha feito, uns destaques que eu tinha feito aqui sobre a WWF. Isso porque haviam algumas determinações aí para a COP30, para a COP do clima. O Acordo de Paris, ele estabelece já algumas definições e alguns países muito importantes, como por exemplo os Estados Unidos, não cumprem e não querem cumprir o Acordo de Paris, que estabeleceu compromissos globais para limitar o aquecimento a 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais. O que a gente pode esperar da COP30? Agora a gente já está em 2025, o Acordo de Paris já passou, 2015, são 10 anos de diferença, nós temos 10 anos desde o Acordo de Paris. O que esperar de evolução do Acordo de Paris para a COP30 agora, 10 anos depois? Muito boa a pergunta. É sempre importante a gente reforçar que nesses últimos 10 anos, de acordo com as medições científicas, a gente já conseguiu reduzir os níveis de potencial aquecimento planetário em pelo menos 1 grau. Isso é pouco, não é o suficiente, isso nos deixa a mais ou menos 2,5, 2,7 graus Celsius de aquecimento global até 2100. Então, como eu disse, não é suficiente, mas já mostra que o Acordo de Paris, sim, tem conseguido apresentar saídas para esse dilema do aquecimento global que a gente vive hoje. Então, o Acordo de Paris, ele não passou, ele continua vigorando, a gente ainda tem muito o que trabalhar para a meta de limitação do aquecimento global até no máximo 1,5 graus Celsius até 2100. Tem um longo caminho para percorrer, mas eu acho que a gente está num caminho certo. É sempre importante lembrar também, se você me permite, que as negociações de clima global, o regime internacional de clima, ele é hoje
o regime mais complexo internacional que nós temos. A gente tem mais de 190 países negociando, a gente tem decisões que são realizadas exclusivamente por consenso. Então, eu acho que no cenário geopolítico global que a gente vive, tão desafiador, esse regime aqui, o regime internacional de clima, tem demonstrado uma resiliência importantíssima, ainda que alguns países tenham feito críticas diretas a esse regime e até se afastado dele. Eu queria perguntar, Tatiana, a gente vem falando também sobre a margem equatorial, que foi um tema que foi discutido. Nós estamos com a presença de Davi Alcolumbre, que foi um dos apoiadores, Marina Silva, inclusive, eles se cumprimentaram. Qual a importância da COP30 na atual situação, com essa exploração ela vindo a acontecer, com essa autorização que foi dada pelo IBAMA, e a importância da COP30 ser realizada aqui em Belém? A importância da COP30 ser realizada em Belém, primeiro de tudo, é que a gente tem uma mobilização social muito grande, né? A sociedade civil organizada dentro da Zona Azul e fora da Zona Azul. E aí a sociedade civil vai fazer o seu trabalho, que é questionar o governo em relação a essa decisão, né? Para além disso, como eu falei inicialmente, o presidente Lula deu uma sinalização muito importante no seu discurso ontem, reivindicando que os países se engajassem na construção desse mapa do caminho para além, né, para encerrar, né, o uso de combustíveis fósseis na matriz energética de cada país. Então, agora a gente precisa pressionar, a gente precisa cobrar o presidente Lula sobre a sua reivindicação. O que serve para outros países deve servir para o Brasil também. Neila? Eu queria perguntar sobre uma sigla que vem sendo falada desde ontem, que é TFFF, que é o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre. É um investimento. A gente tem vários fundos, né? Vários fundos e vários investimentos. Eu lembro no início do Lula 3, quando a ministra Marina Silva tomou posse, a gente teve uma ministra do clima, não existia isso. A gente tem uma ministra do meio ambiente e do clima, ela se falava muito sobre isso. E agora a gente fala aí de fundos para isso especificamente. Eu me lembro muito bem da ministra Marina Silva falar e se reunir com organizações de outros países que prometiam bilhões de dólares para o Brasil, principalmente para essa área climática, para cuidar da Amazônia e para garantir a redução da temperatura, ou ao menos a manutenção da temperatura aí nesse 1,5 grau previsto aí por 100 anos. Mas, falando aí sobre a ministra e falando sobre a sigla TFFF, o que a gente pode tirar da COP30 e da TFFF? O que levar desse fundo? O que ele pode contribuir para a crise climática no nosso globo, não é nem no nosso país? Exatamente. O TFFF é um fundo para conservação de florestas nativas, e essa é a grande inovação do TFFF. O TFFF não endereça questões, por exemplo, de perigo, risco, ameaça de desmatamento. Ele está voltado exclusivamente para a conservação das florestas nativas, porque esse é um tipo, né, de, digamos assim, investimento que é muito caro e que até esse momento a gente não tinha previsão de fundos ou de nenhum recurso que pudesse endereçar essa questão. Então, de forma rápida e direta, o TFFF tem a obrigação de ajudar todos os países do mundo com florestas tropicais a conservarem, a manterem a sua floresta em pé, remunerar esses países e também povos e comunidades tradicionais. Uma segunda inovação do TFFF é que ele promete até 1/5 dos recursos que forem levantados para povos indígenas e comunidades tradicionais por via de financiamento direto. Neila, mais alguma pergunta para a Tatiana? Eu só queria saber, Tatiana, se a gente consegue mensurar em 2025 um valor específico. É claro que não é só a WWF que trabalha nisso, nem com isso, e não só apenas com dinheiro e com verba, mas a gente consegue mensurar ao final da COP30, um valor, qual a expectativa de valor que vai ser definido ao menos
para o cuidado da Amazônia a partir de agora? Importante explicar que a COP, o processo da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, ele não diz respeito exclusivamente ao Brasil, né? A gente costuma dizer que a COP acontece na Amazônia, mas ela não é uma COP da Amazônia. Ela não vai endereçar problemas meioambientais e climáticos no nível nacional. O que a gente tem hoje em termos de financiamento é a decisão que aconteceu no ano passado, na COP29 em Baku, que estabelece 300 bilhões de dólares anuais até 2035, com a promessa do roteiro de Baku a Belém, de que esses 300 bilhões de dólares sejam alavancados até a 1,3 trilhão de dólares anuais até 2035. Esse é o compromisso do regime de Paris. Para além do regime de Paris, a gente tem outras iniciativas, como é o caso do TFFF, sobre o qual a gente acabou de falar. Então, de fato, a gente vai ter que esperar acabar a COP30 para ter essas definições de forma mais evidente, mais objetiva. Mas os compromissos que a gente tem hoje em cima da mesa são esses que eu acabei de contar para vocês. Muito bem, É isso, Neila. A gente conversou com a Tatiana Oliveira. Pode ir, Neila. Não, é isso, eu ia dizer que da minha parte era isso, eram Neila. essas minhas perguntas. É isso, nós conversamos com a Tatiana Oliveira, líder de incidência internacional do WWF Brasil, que está aqui na COP30. Ela vai acompanhar também esses próximos dias, né, Tatiana, que vai até o dia 21 de novembro, de bastantes discussões e negociações que serão colocadas à mesa e também para poder cobrar, né, Tatiana? Nós, Metrópolis, agradecemos a sua participação. Neila, eu volto com você. Obrigada às duas.